E se eu te dissesse que muito antes de o Japão ter seus kami e a China seus dragões celestiais, a antiga Coreia já adorava divindades poderosas, deuses cujos nomes hoje quase ninguém se lembra? Neste vídeo vamos desenterrar os mistérios das divindades esquecidas da Coreia Antiga, seres que criaram montanhas, separaram o mar e deram origem aos primeiros reis. Prepare-se para conhecer os deuses que moldaram o destino da Península Coreana, muito antes do surgimento das grandes dinastias. Na mitologia coreana, o início de tudo é envolto em névoa e silêncio. Não havia céu, nem terra, apenas um caos primordial chamado Hwanin Ui Haneul, o céu dos céus. De lá desceu Hwanin, o deus supremo e ancestral de todos os seres. Ele era conhecido como o Rei Celestial, o Criador da Ordem, e governava o delicado equilíbrio entre a luz e a escuridão. Ele era a fonte de toda a existência, o ponto de partida de uma história divina que está prestes a se desenrolar. Mas Hwanin não governava sozinho. Ele teve um filho chamado Hwanung, uma divindade curiosa e profundamente benevolente, que olhava para o mundo dos mortais e desejava viver entre eles, para ensiná-los e guiá-los. Hwanin, percebendo a nobreza e a bondade no coração do filho, permitiu que ele descesse à terra. Junto com Hwanung vieram 3.000 espíritos celestiais, uma comitiva divina pronta para transformar o mundo. Eles se estabeleceram no topo da montanha sagrada Taebaeksan e ali fundaram uma cidade divina chamada Sinsi, a cidade dos deuses, um lugar onde o céu e a terra se encontravam. Hwanung não veio apenas para observar. Ele trouxe consigo as 3 celas celestiais, artefatos divinos que lhe davam autoridade sobre os ventos, as nuvens e a chuva. Sob seu comando, os espíritos celestiais começaram a ensinar aos humanos as artes da agricultura, os segredos da medicina, os fundamentos da lei e os princípios da moral. Assim nasceu o primeiro reino mítico coreano, Shinshi, um império divino que, segundo as lendas, teria existido há mais de 4.300 anos. Uma verdadeira era de ouro onde deuses e homens conviviam. E é neste momento mágico que surge um dos mitos mais icônicos e fascinantes da Coreia, a lenda do urso e do tigre. A história conta que um urso e um tigre, que viviam perto da cidade divina, ansiavam por se tornar humanos. Eles foram até Hwanung e imploraram por essa transformação. O deus então os desafiou. Eles deveriam viver em uma caverna escura durante 100 dias, comendo apenas alho e artemísia, afastados completamente da luz do sol. Era um teste de paciência e perseverança. O tigre, impaciente e incapaz de suportar o confinamento, desistiu e fugiu da caverna. Mas o urso resistiu. Dia após dia, ele suportou a fome e a escuridão, e após o 100º dia, uma luz divina o envolveu, e ele se transformou em uma bela mulher. Seu nome era Ungnieu, a mulher urso. Hwanung, comovido por sua perseverança, casou-se com ela. Dessa união sagrada entre um deus celestial e um ser da terra, nasceu Dangun Wangyeom, o primeiro rei lendário da Coreia e o fundador do reino de Gojoseon, o mais antigo reino da península. Dangun é, portanto, considerado o filho do céu e da terra, um descendente direto dos deuses, mas com um coração humano, destinado a governar seu povo com sabedoria e compaixão. Sob seu reinado, o povo coreano viveu em harmonia com os espíritos da natureza. Os deuses ainda caminhavam entre as montanhas e sussurravam nos rios. Dangun construiu templos, ergueu pontes e instituiu os primeiros rituais em honra aos seus ancestrais divinos, consolidando uma cultura profundamente espiritual. Gojoseon floresceu como um reino onde o divino e o mundano estavam entrelaçados, uma era de paz e prosperidade que seria lembrada para sempre nas canções e histórias do povo. Mas, como toda era dourada, o tempo dos deuses começou a se apagar. Com a chegada de novas culturas e as invasões de povos estrangeiros, o antigo reino de Gojoseon foi lentamente caindo no esquecimento. Os templos grandiosos ruíram e as histórias das divindades coreanas foram substituídas por novas crenças e filosofias vindas da China, como o taoísmo, o budismo e, mais tarde, o confucionismo. Os nomes de Hwanin, Hwanung e Dangun foram sendo sussurrados cada vez com menos frequência, tornando-se ecos de um passado distante, quase perdido nas brumas do tempo. Mesmo esquecidos pelas grandes narrativas, os deuses coreanos nunca desapareceram totalmente. Eles se refugiaram na alma do povo, nas tradições das aldeias e na sabedoria da terra.
Nas vilas, os camponeses ainda invocavam Sansin, o espírito guardião das montanhas, frequentemente representado como um sábio ancião acompanhado de seu fiel tigre. Havia também Yongguang, o poderoso rei dragão dos mares, que controlava as marés, enviava as chuvas e protegia os pescadores em suas jornadas perigosas. E não podemos esquecer de Jaxiongbi, a deusa da fertilidade e da natureza, adorada com fervor especial nas ilhas de Jeju. Ela é descrita como uma mulher sábia que plantou as primeiras flores e ensinou aos humanos o milagre de cultivar o arroz. Cada vila tinha seus próprios deuses locais, conhecidos como Cheonxin ou Sin. Espíritos menores que protegiam as casas, garantiam as colheitas e cuidavam até dos animais. Essas crenças sobreviveram por gerações, passadas de boca em boca e mantidas vivas através dos xamãs coreanos, os Mudang, que ainda hoje realizam rituais complexos para se conectar com essas forças ancestrais e pedir sua bênção e proteção. Nos últimos anos, um novo e fascinante interesse pela mitologia coreana tem despertado, especialmente entre os jovens. Filmes, séries de sucesso mundial e jogos eletrônicos começaram a reviver os deuses esquecidos, trazendo de volta à luz os nomes de Hwanung, Dangun e Sansin. Personagens que antes viviam apenas em textos antigos agora ganham vida nas telas, cativando uma nova geração. Alguns templos escondidos nas montanhas voltaram a realizar cerimônias antigas, onde oferendas de frutas e grãos são feitas aos deuses do vento e da chuva. É como se o antigo espírito da Coreia, adormecido por séculos, estivesse finalmente voltando a despertar. Talvez os deuses nunca tenham realmente partido. Talvez eles apenas tenham adormecido, esperando pacientemente nas sombras das montanhas e no fundo dos oceanos, esperando que a humanidade se lembrasse deles. Os mitos da Coreia Antiga não são apenas lendas. São ecos de uma civilização que acreditava profundamente no equilíbrio sagrado entre o céu, a terra e o espírito. E se esses deuses ainda estiverem nos observando, escondidos no cume das montanhas e no movimento das ondas do mar? Talvez o esquecimento nunca tenha sido o fim, mas apenas o começo de um novo e poderoso despertar. Gostou de viajar por este mundo místico? Se inscreva no canal e ative as notificações para descobrir outros mistérios ocultos do mundo antigo. Muito obrigado por assistir e até a próxima.